Um bom dia, minhas amigas e meus amigos aqui do nosso Amo Direito, professor Alexandre Salim aqui. Vamos entrando e vamos para a nossa revisão, a mega revisão. Tem bastante gente aí, tô vendo. William, Cristina, Isa, Ribeiro Paiva, bom dia, professor, bom dia, como é que vocês estão? Que saudade que eu tava de vir aqui, ficar com vocês aqui no Amo Direito, quanto tempo, né? Helder, vamos lá, bom dia, Fábio Galvão, todos afiados para a prova. Dalton, bom dia, prof. Alexandre, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, vamos fazer aquela nossa revisão de véspera. Cris, bom dia, Cris, tudo bem? Cristina, Samara, Marta, bom dia. Esperando vocês entrarem então. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que estejam se sentindo confiantes, né? Depois desse ano, olha, vocês já são vitoriosos, tá? Por estarem aqui, fazerem esta prova facultativa, né? Enfrentarem esta prova. Vai ter concurso público? Qual assunto cai na área da Constituição? Ô, meu querido, nós vamos revisar o AB, vai ter concurso sim, tá? Bom dia, professor, bom dia, Bruno, bom dia. Bom, o nosso foco nesta manhã, então nós temos aqui 1 hora, eu vou procurar otimizar o nosso tempo para a gente fazer uma revisão para a prova de amanhã, tá? Lembrando todos vocês que eu estou hoje preparando a OAB lá no CERS, tá? Eu estou aqui como professor do CERS e amanhã, ao vivo, a partir das 18 horas, eu e os colegas que trabalham comigo na prática penal, o Sandro e o Zamboni, nós estaremos ao vivo fazendo a nossa correção, dando o nosso gabarito extraoficial para a prova da OAB. Então, ao vivo, no YouTube do CERS, amanhã, a partir das 18 horas, tá bem? Bom dia, alguma previsão para o 33? Não, meu querido, nenhuma, a gente tem que esperar sair o calendário, né? Vai revisar qual matéria? Eu vou revisar a nossa prática penal, tá? Direito penal, a nossa prática penal, para a prova de amanhã. Então, para aqueles que estão aí só passando, entrando, vendo o que está acontecendo aqui no nosso Insta, nós temos amanhã a segunda fase da OAB, tá? Então, a segunda fase cai a prática. E nos interessa aqui a prática penal, direito penal, processo penal, legislação penal especial. Bom, vamos começar lembrando da prova. Amanhã vocês vão enfrentar uma prova de 5 horas. Se a prova tem 5 horas e ela é formada por uma questão discursiva e por uma peça prático-profissional e por 4 questões discursivas, você tem que saber, a primeira coisa, dividir o tempo amanhã, tá? Porque senão chega lá no fim, o pessoal se apavora e larga de mão as discursivas. Acha que é só a peça que interessa. Não, a peça vale 5. A peça é só metade da prova. As discursivas valem 1,25 cada uma das 4, então são outros 5 pontos, tá? Então vamos nos preocupar tanto com a peça, metade da prova, quanto com as 4 discursivas, outra metade da prova, tá? Bom, se nós temos 5 horas para fazermos a prova, vamos nos dedicar assim. Vamos distribuir o tempo desta forma. Você vai deixar 3 horas para a peça. 3 horas é suficiente para a peça. Vão faltar 2 horas para acabar a prova. São 4 discursivas. Meia hora para cada discursiva. Dá e sobra. Vamos começar então lembrando da peça. 3 horas para nós fazermos uma peça prático-profissional. Aqueles que são meus alunos já sabem do nosso método infalível do CCPA, CCPE e TP. Ah, professor, o que é isso? Bom, vem comigo, vem para as minhas aulas, olha o meu canal do YouTube, vem fazer a prática conosco aqui no CERS. O CCPA, CCPE e TP é um método que eu desenvolvi ao longo de tantos anos trabalhando com a segunda fase da OAB para fazer o esquema da peça.
o esqueleto da peça C, CPA, CCPA e TP. Então você vai fazer o esquema, o esqueleto da peça no caderno de rascunho, tá? Bom, você não vai escrever a peça no rascunho e passar a limpo no caderno oficial. Não dá tempo. Então, quando você for para o caderno oficial, você já vai para fazer a peça. Com a canetinha bonitinha, letra bonita. Lembra que alguém vai corrigir a tua peça. Então, procura trabalhar com uma distribuição bonita, letra legível, tá? Tudo isso importa. Então, a gente vai fazer o esquema da peça, tá? Aqueles que já me conhecem já sabem, é o CCPA, CCPA e TP, no caderno de rascunho. Montou a peça na cabeça ali, no esquema, a gente vai para o caderno. No caderno, o que nos espera no caderno oficial? Você vai ter que fazer um endereçamento, um preâmbulo, e depois vai distribuir a peça 1 dos fatos, 2 do direito, 3 dos pedidos. É sempre a mesma coisa. Sempre. Para todas as dezenas de peças de direito penal que podem cair, nós vamos fazer uma distribuição da mesma forma. Então, um preâmbulo. Desculpe, um endereçamento antes de mais nada. Lá em cima. 99% das peças são dirigidas ao juiz. Agora, pode ser que eles inovem. Professor, você acha que vão inovar? Eu acho que não. Pessoal, depois de um ano de pandemia, depois de um ano de sofrimento, a banca FGV inovar na peça amanhã, trazer algo mirabolante que nunca caiu, eu não acredito. Quer dizer, vai ser a primeira prova depois desse período tormentoso que nós todos estamos vivendo aqui, tá? Quer dizer, você vai ter que enfrentar uma prova amanhã com máscara, o face shield, né, álcool gel, uma coisa estranha, diferente. Então, eu não acredito em grandes inovações. A peça, eu vou falar, Arthur, da aposta já, tá? A peça, ela tem que ser dirigida a um juiz. Agora, como eu disse, se eles inovarem, pode ser que seja uma peça dirigida a um delegado. Tudo isso nós treinamos durante as minhas aulas. Então, se for, por exemplo, uma representação, uma retratação de uma representação, um requerimento, se fosse um crime de ação penal privada dirigido a um delegado. Mas deve ser para o juiz, tá? Deve ser para o juiz. Vamos lá, meu querido Ean Bahia. Tamo junto, tá? Bom, primeira coisa, o endereçamento tem que ser correto. Veja lá no enunciado qual é a competência. Se é justiça estadual ou se é justiça federal. Pessoal, 99% das vezes vai ser justiça estadual, tá? Eventualmente algo federal, mas deverá cair justiça estadual. Se for justiça estadual e dirigida ao juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Se for justiça federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal. É isso. Bom, se eles disserem qual é a comarca, no caso da justiça estadual, ou a circunscrição, no caso da federal, a gente põe, senão a gente não inventa nada. Se você inventar alguma coisa, você identifica a peça, e aí ela tá zerada. É isso aí, fundamento menta verde. Eu já vou falar disso, tá? Vamos lá então. Você está fazendo o endereçamento, deverá ser para um juiz, e deverá ser para um juiz estadual, tá? Só se eles inovarem muito. Então, se colocarem a comarca, o juizado, você põe. Se não, não inventa. Coloca 3 pontinhos, tá? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca, 3 pontinhos. A não ser que esteja no enunciado. Se não estiver, não invente. Você já fez o endereçamento. Lembrando que se for recurso, Ana, querida, um beijo. Se for recurso, você tem que fazer a interposição na primeira folha e as razões a partir da segunda folha do caderno oficial. Então, se for recurso, você vai interpor na primeira página para o juiz e vai apresentar as razões, dirigi-las para o tribunal. E aí importa de novo se for justiça estadual ou justiça federal. Se for justiça estadual, juiz de direito e depois tribunal de justiça. E no tribunal de justiça, acolhendo a Câmara Criminal. Repito, se for justiça estadual, juiz de direito, tribunal de justiça, Câmara Criminal.
Se for um juiz federal, então, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal. Aí você vai, se for um recurso, dirigir as razões para o egrégio Tribunal Regional Federal, o TRF, e você vai dirigir a peça para uma turma criminal. Então, aquilo que a gente chama de Câmara Criminal no TJ, na Justiça Estadual, a gente chama de turma criminal no TRF, na Justiça Federal, tá? Muito bom, diz o Wagner, sou acadêmico ainda, mas pretendo seguir na segunda fase em penal. Bom, meu querido Wagner, eu já contribuí para a aprovação de centenas de colegas teus que estão com a vermelhinha na mão, tá? Então eu te digo, ó, vem com a gente que é gol, tá? Hoje eu estou ali no CERS, então me procura lá, me manda um direct ali no Instagram que eu te passo todas as dicas, tá? Então vamos lá. Se eu endereçar, primeira coisa é o endereçamento para um juiz estadual e se for recurso, as razões para o Tribunal de Justiça e para uma Câmara Criminal. Se eu endereçar para um juiz federal, as razões vão para o Tribunal Regional Federal e para uma turma criminal. Ao invés de Câmara Criminal, uma turma criminal. Matamos o endereçamento. Depois vem o preâmbulo. No preâmbulo, você faz um recuo à direita. O TAB, sabe o TAB? Você faz um recuo à direita, tá? Bom, faz um recuo à direita, e aí aquele recuo à direita, ele vai limitar toda a tua peça a partir de agora. Um recuo à direita e você começa com o nome do cliente. Então, Alexandre Salim, vírgula, se eu já estou qualificado nos autos, e se for resposta à acusação, se for memoriais, se for qualquer recurso, eu já estou, porque o MP já me qualificou. Quando o MP me denunciou, ele já me qualificou. Tá? Professor, pode repetir o endereçamento para o TJ? Claro, Cate. Olha só. Se for Justiça Estadual, Juiz de Direito, Tribunal de Justiça, Câmara Criminal. Se for Juiz Federal, então Juiz Federal, Tribunal Regional Federal, Turma Criminal. Tá? Não pode atrasar amanhã na prova, hein, querida? Amanhã tu vai antes, tá? Depois eu dou umas dicas para vocês, como vocês, o que vocês devem levar, sugestões. A gente está há tantos anos, né, nessa luta aí da OAB, desde os primeiros exames, então a gente conhece a banca, sabe tudo, né, sobre isso. Vamos lá. Eu estou no preâmbulo, botou o nome do cliente, Alexandre Salim, vírgula, já qualificado nos autos. A não ser que caia, por exemplo, uma queixa-crime. Na queixa-crime, você não vai mais trabalhar com a cabeça de advogado criminalista. Na queixa-crime, você trabalha com a cabeça de acusador. A queixa é nada mais, nada menos do que uma acusação no crime de ação penal privada. Quem faz a acusação no crime de ação pública é o MP, pela denúncia. No crime de ação privada é a vítima, chamada de querelante, tá? Bom, aí, claro, se é a primeira vez que está aparecendo o cliente no processo, aí você tem que qualificar. Brasileiro. Só que você tem que ver se os dados estão no preâmbulo. Se estão, só copie, transcreva. Se não estão, você vai colocar nacionalidade, 3 pontinhos. Endereço, 3 pontinhos. RG, 3 pontinhos. CPF, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos. Tá? Não inventa nada. Senão, identifica a prova e a tua prova é zerada. Combinado? Mas provavelmente deverá vir uma peça em que o MP já ofereceu uma denúncia, então ele já qualificou o teu cliente. Então você vai colocar Alexandre Salim, vírgula, já qualificado nos autos da ação penal, ou você pode colocar nos autos do processo número, pontinhos, não inventa o número do processo, a não ser que a banca traga, tá? Vírgula, por seu advogado firmatário, abre parêntese, procuração folha tal, tá? Procuração folha tal, fecha parênteses, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, oferecer, e aí vem o nome da peça em caixa alta, em maiúsculo. Então você vai colocar, por exemplo, resposta a craseado acusação. Ou você vai colocar alegações finais por memoriais. Ou você vai colocar apelação. Ou você vai colocar recurso em sentido estrito. Enfim,
O que você colocar, vírgula, com fundamento. Quem é que falou do fundamento menta verde ali? Foi o... Já tem vários comentários. Foi o Ian Bahia. Você vai colocar o fundamento menta verde. Bom, durante as minhas aulas, eu ensino os meus alunos a pintarem com a cor correta o VAD. Eu não vou fazer isso agora, porque pode ser que piore a vida daqueles que não me acompanharam em aulas anteriores, tá? Como o CCPA, CCPA-TP. Não vou fazer isso agora, isso é com calma num curso regular. Bom, eu sugiro que pinte o fundamento da peça em verde, fundamento menta verde. Fundamento menta verde, eu vou lembrar do fundamento da peça. Se você não colocar o fundamento, não é que a tua peça vai ser zerada, mas você vai perder ponto precioso ali. Não pode não deixar o fundamento escrito, tem que colocar. Então, se for apelação, vírgula, com fundamento, aí vai estar já marcadinho em verde no teu VAD. Com fundamento no artigo 593 do CPP. Agora, se for Lei 9.099, com fundamento no artigo 82 da Lei 9.099. Joia? Bom, se for, por exemplo, memoriais, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. A não ser que tenha alguma diligência pendente. Se tiver, é o 404, parágrafo único. Bom, vírgula, pelas seguintes razões de fato e de direito. E aí é sempre igual. Então eu coloquei o endereçamento para o juiz, botei no preâmbulo o nome do cliente, o advogado firmatário, eu botei o nome da peça, o fundamento da peça e termino pelas seguintes razões de fato e de direito. Aí você abre um tópico 1 dos fatos, 2 do direito, 3 dos pedidos. Sempre a mesma coisa. 1 dos fatos, você não vai inventar nada. É como se você fizesse um copia e cola. Só que, claro, você não vai copiar todo o enunciado, não dá tempo. Então você vai resumir, vai pegar as principais informações que já existem, sem copiar nada, e colocar 1 dos fatos. Veja, eles não vão pontuar ali o que você escrever, só que eles vão pontuar a estrutura da peça. Então tem que estar lá 1 dos fatos. É um resumo do que já está no enunciado, sem inventar nada. Terminou essa parte que não tem nem que pensar, copia e cola, é um resumo do que está no enunciado, 2 do direito. E aí, como disse o Ian Bahia, que foi meu aluno, organiza a tua peça. Para cada tópico, abre um 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10. Para cada tópico você abre um 2 ponto. Então, se você tem uma preliminar de prescrição, 2.1, da prescrição. Prrr. Se você tem outra preliminar de nulidade, 2.2, da nulidade. Prrr. Aí você vai para a tese de mérito, 2.3, da legítima defesa. Voltamos. Então, 2.3 da legítima defesa. Digamos que agora você... Só me avisem se o sinal tá bom aí, tá? Coloque um coraçãozinho ou coloque um ok assim. Só para eu saber se o sinal tá bom, que eu tive uma queda aqui. Travou. Pausou. Travou, fala de novo. Tô falando, Aline, querida. Me avisem se tá bom para eu continuar. Ok? Maravilha, vamos embora. Então, para cada tópico no 2, meu querido procurador capixaba, você vai fazer do direito. Retorne nos comentários. Vamos lá, 2 do direito. Então, no tópico 2 do direito, agora sim, agora tá bom, maravilha. No tópico 2 do direito, ali vão estar as tuas teses. Em cursos regulares, quando eu trabalho isso com meus alunos, desde o início, pintando o vade-mecum, eu sugiro a cor amarela aqui. Então você vai pegar o marca-texto, fazer uma marquinha amarela. Por quê? Porque é a luz no fim do túnel. É aquela luzinha, lampadinha do professor Pardal. A luzinha no fim do túnel. É o que vai resolver a vida do teu cliente. Então todas as teses,
sejam as preliminares, sejam as teses de mérito, sejam as teses subsidiárias, vão estar no ponto 2. Para cada tese você abre um tópico. Então, 2.1, se tiver prescrição, e abre o olho. Se a banca FGV amanhã trouxer a data de nascimento do réu, repito, se a banca amanhã disser que o fulano de tal nasceu tal dia, faça uma conta rápida. Da data de nascimento dele até a data do crime, quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Da data de nascimento até a data do crime. Quantos anos ele tem? Porque você provavelmente vai ver que se cair a data de nascimento, ele tem ou 20, ou 19, ou 18 anos de idade. E se ele tem 20, 19 ou 18, ele era menor de 21 ao tempo do crime. Isso significa, senhoras e senhores, artigo 115. Anota aí, meu amigo Arthur Neto, por favor. Artigo 115 do Código Penal. Nós vamos contar a prescrição pela metade. Provavelmente vai ter uma preliminar de prescrição. Então lembra, se cair a data de nascimento, conta a prescrição pela metade. Tá? Muito bem. Se tiver depois uma preliminar de nulidade, você vai colocar no item 2.2. Ou se for a primeira preliminar, 2.1. Eu estou pausando aqui porque eu vejo que a internet de vez em quando ela dá uma travadinha, tá? Travou. Ai, meu Deus, travou na idade. Se cair, tem que levantar. É isso aí, meu amigo Ean Bahia. Vejam se voltamos agora. Oh, internet, não nos deixa na mão. Voltamos? Voltamos, né? Tô só esperando o ok de vocês. Vamos tomar um golinho d'água. Sim, maravilha. Bom, para cada tese, abra um item. Para cada tese, abra um item específico no ponto 2. Ok? Abra um item específico no 2. Então, 2.1, 2.2... E aí você enfrenta o mérito ali também, 2.3, legítima defesa, 2.4, estado de necessidade, 2.5, princípio da insignificância, para cada tese um item. Inclusive para subsidiárias. Ah, não tenha dúvida. Se cair resposta à acusação, memoriais, ou se cair um recurso de apelação, você terá teses subsidiárias. Então a tese subsidiária provavelmente estará na pena. Olha comigo. Você pode ser que não resolva o problema do teu cliente com a teoria do crime. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. O trabalho do advogado criminalista não está sempre na teoria do crime. Pode ser que seja crime, não tem o que fazer. Ele praticou um crime. Então pode ser que o teu trabalho esteja na tese subsidiária, na teoria da pena. Então o que você vai ver? Dá para desclassificar? Se dá, é um item no 2 ali, 2.7. Dá. Bom, dá para diminuir a pena? O juiz, ele trabalhou bem a pena na sentença? Dá para diminuir a pena? Então você tem que ver se a pena foi bem fixada, se o juiz não fez alguma barbeiragem lá. Trata da pena na resposta à acusação? Não precisa, meu querido. Tá? Na resposta à acusação não precisa. Você vai trabalhar a pena nos memoriais. Tá? Então veja. Mas se eu estou falando, por exemplo, de uma apelação, provavelmente você vai trabalhar a pena. Então trabalha a desclassificação, trabalha a questão de diminuição da pena, trabalha o regime. Ele vai colocar na prova um regime mais gravoso, então você vai para um semiaberto ou para um aberto. Trabalha a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tudo isso você trabalha nas teses subsidiárias. Trabalha, por favor, o sursis. O sursis está no 77 do Código Penal. Deem uma olhada. Ó, o Arthur disse, regime mais brando sempre. Arthur, essa aí é batata, tá, velho? Sempre
vai acabar, né, ele colocando um regime fechado e a banca vai querer que você mude o regime, pedindo o regime, a mudança para o mais brando, tá? Lembrem que o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional. O que diz o artigo 2º, parágrafo 1º? Diz que nós temos um regime inicial fechado. Nós temos um regime inicial fechado. Agora, isto lá na Lei dos Crimes Hediondos, artigo 2º, parágrafo 1º, Lei 8072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, é inconstitucional. O STF disse que é inconstitucional, tá? O Arthur já colocou a súmula vinculante 26 do STF, tá? E Arthur disse 2 vezes, né? Quando o regime era integral fechado e depois quando ele passou a ser inicial fechado. Inconstitucional. Então, olha o regime. Então, de novo, nos pedidos subsidiários, desclassificação. Depois, a questão da pena foi bem fixada. Você vai ter que enfrentar as 3 fases. A pena base, a pena provisória, a pena definitiva foi bem fixada. Depois, o regime inicial está correto. Depois, cabe sursis. Tudo isso nas teses subsidiárias. Matamos o ponto 2. Aí chegamos no ponto 3, dos pedidos. No ponto 3, olha o meu macete. Você basicamente vai repetir todos os itens que estão no ponto 2. Só que, claro, agora em forma de pedido. Então, se lá no 2 você pediu prescrição, no 3, né? Ante o exposto requer, letra A, seja reconhecida a prescrição com fundamento no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Se você pediu nulidade, então lá no 3 dos pedidos, que seja anulado o processo desde a audiência de instrução e julgamento, inclusive, né, em face de ofensa ao princípio da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Se você pediu lá no 2 o reconhecimento de uma legítima defesa, no 3 dos pedidos, você vai dizer assim, então numa letra C, se em não sendo o caso de acolhimento das preliminares, isso se chama, pessoal, o princípio da eventualidade, tá? Eventualmente, no caso de não serem acolhidas as preliminares, o que se requer é a absolvição da legítima defesa, com base na legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, uma vez que o fato não constitui crime, artigo 23, inciso 2 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso, tá? 3, inciso 6, né, do nosso Código de Processo Penal. E aí você vai, de novo, com base na eventualidade, lá nos pedidos, falar dos pedidos subsidiários. Em não sendo acolhidas as preliminares e nem as teses de mérito, requer seja reconhecida. Então, a atenuante tal, o regime mais brando, regime aberto, que a pena seja diminuída. Tudo isso que está no 2 tem que ser transposto para o 3 em forma de pedidos. E aí você vai fechar a peça. Local e data, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. OAB, 3 pontinhos. Não coloca o local da tua cidade. Não inventa número de OAB. Não coloca data, nada. Coloca local e data, 3 pontinhos. OAB, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. OAB, 3 pontinhos. Agora, há uma chance muito grande de eles fazerem o que eles têm feito nas últimas provas. Pedirem que você date a peça no último dia do prazo. Se você tiver que datar a peça no último dia do prazo e for um recurso, coloque a data que eles pediram. Na interposição e depois também nas razões. Então, se você tiver que datar a peça do último dia do prazo, você vai colocar local, vírgula, local 3 pontinhos, vírgula, a data que eles pediram, ponto. Advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos, tá? Só se eles pedirem. Se eles não pedirem, você vai colocar 3 pontinhos, tá bem? Lembra que o prazo de processo penal ele é contado da seguinte forma. Não vale o dia da intimação. Ele começa no primeiro dia útil seguinte. Não vale o dia da intimação. Então, se você foi intimado numa sexta-feira, o prazo começa na segunda seguinte, se for dia útil. Se você foi intimado numa quinta e sexta é dia útil, já começou a sexta. Sexta é o dia 1, sábado é o dia 2, domingo é o dia 3, segunda é o dia 4, terça é o dia 5.
Muitos prazos são de 5 dias. Prazo para apelar, prazo para o reze, 5 dias. Eventualmente memoriais, 5 dias. Então, se você foi intimado na quinta e sexta é útil, o prazo vai acabar na terça seguinte. Porque se você foi intimado na quinta e começa no primeiro dia útil seguinte, você tem sexta dia 1, sábado 2, domingo 3, segunda 4, terça 5. Então você tem que colocar a data da terça. Tá? Muito bem. Esta basicamente é a peça. Eu falei aqui, né, em meia hora numa peça. Algo que a gente trabalha muitas aulas. Aulas de 3 horas, 2 horas, tá? Então, claro, eu estou aqui trazendo dicas de última, né, o último momento, último segundo para você, tá? Esta é a peça. Quando você terminar a peça, você vai se voltar para as discursivas. São 4 discursivas. Provavelmente em cada uma delas a banca peça tese de direito penal e tese de processo penal. Geralmente eles colocam de direito material. As teses de direito material são as que estão, em regra, no Código Penal. As teses de processo penal são as que estão, em regra, no processo. Então, veja, algumas teses que são importantes para você lembrar de direito penal. Teses de direito penal. Vamos lembrar primeiro do crime. O crime, conforme prevalece, é explicado a partir de um conceito que é tripartido ou tripartite. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Esta é a posição que prevalece. Bom, vamos lembrar de algumas causas de exclusão da tipicidade, o primeiro elemento do crime? Exclusão da tipicidade. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Pronto. Eu desativei rapidamente os comentários, senão vai atrapalhar quem está se concentrando no que eu estou falando aqui, tá? Depois a gente volta mais para o final. Se vier, então, tese de direito material, você vai se concentrar primeiro na teoria do crime. Fato típico, ilícito e culpável. Algumas causas de exclusão da tipicidade. Vamos lá. O princípio da insignificância. Se cair princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade. Para você ganhar a pontuação máxima, é a tipicidade material. Exclui a tipicidade material. Bom, também exclui a tipicidade, o primeiro elemento. O crime impossível. O crime impossível tem fundamento tanto no artigo 17 do Código Penal, quando há uma ineficácia absoluta do meio, ou uma impropriedade absoluta do objeto, quanto lá na súmula 145 do STF. Que fala do flagrante preparado ou provocado. Súmula 145 do STF. Tá? O crime impossível exclui tipicidade. Outra causa de exclusão da tipicidade é o erro de tipo. O erro de tipo essencial, que é excusável ou inevitável. O erro de tipo que está no artigo 20 caput. Porque exclui dolo e a culpa. E o dolo e a culpa estão dentro do tipo. Então cai a tipicidade. Bom, se a tua tese não estiver dentro da tipicidade, nós vamos para a ilicitude. O teu artigo na ilicitude, ilicitude ou antijuridicidade, é a mesma coisa. O teu artigo na ilicitude é o 23. São causas de exclusão da ilicitude, de exclusão do próprio crime. Na ordem, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Tem um parágrafo único lá no 25, na legítima defesa, que veio com um pacote anticrime, mas não te preocupa com o pacote anticrime para a prova de amanhã. O pacote anticrime será uma preocupação para a próxima prova, tá? A partir do 32. Muito bem. Então, se cair exclusão de ilicitude, o teu artigo é o 23, que traz os 3 incisos. O último com 2 teses. Então, são 4 teses com 3 incisos. Bom, e se cair culpabilidade, tu vais trabalhar primeiro com o 21. O 21 do Código Penal traz traz o erro de proibição, chamado pelo Código Penal de erro sobre a ilicitude do fato. Erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição. Está no 21. Exclui culpabilidade quando for inevitável ou excusável. Outras teses de exclusão da culpabilidade estão no 22. O 22 traz
a coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Eu disse coação moral irresistível, porque se vier na prova a diferença entre uma coação física irresistível e uma coação moral irresistível, lembra, na física irresistível exclui conduta do coagido. Na moral irresistível exclui a culpabilidade do coagido. Na física exclui a conduta do coagido, na moral irresistível exclui a culpabilidade do coagido. A segunda tese, que está no 22, é a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Esta tese só pode ser aproveitada se houver uma relação de direito público. Então, o superior hierárquico é um funcionário público e o subordinado também. Porque se cair um problema trazendo uma relação de direito privado, pai, filho, mestre, discípulo, patrão, empregado, você não pode usar a obediência hierárquica. Você pode usar outra, coação moral irresistível, mas não obediência hierárquica. A obediência hierárquica é só para a relação de direito público. Tá? Falei das teses que estão dentro do Código Penal na teoria do crime. Pode ser que a tua tese esteja na pena. Pode ser que esteja, por exemplo, no concurso de crimes. Lembra do 69, concurso material, 70 o formal, 71 crime continuado. Se, por exemplo, cai amanhã que o juiz reconheceu a continuidade delitiva entre roubo e extorsão, tá tudo errado. Porque não são crimes da mesma espécie. Não cabe crime continuado entre roubo e extorsão. Não cabe. Teria que ser o concurso material, tá? O concurso material que está no 69. Então pode ser que a tua tese esteja ali, tá? A tua tese pode ser que esteja no Código Penal. Pode ser que esteja na teoria da pena. O juiz enfrentou direitinho a teoria da pena? Eu vou te dar duas dicas aqui. Uma está na primeira fase, na fase da pena base. Quando o juiz enfrenta aquelas 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Na primeira fase, abra o olho para antecedentes, os maus antecedentes. Anota aí, súmula 444 do STJ, 444. Inquéritos policiais e ações em curso, processos que estão em andamento, não podem configurar maus antecedentes. Maus antecedentes pressupõem condenações definitivas. E mais, o juiz não pode também pegar a mesma condenação definitiva como mau antecedente e como reincidência. Isto seria bis in idem, o que é vedado pela súmula 241 do STJ, 241 do STJ. Então eu te falei da 444 e da 241 do STJ. Na segunda fase, eu quero que tu lembres da súmula 231 do STJ, 231. Porque, veja, na segunda fase, quando o juiz trabalhar com as atenuantes, ele não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Há uma vedação pela súmula 241 do STJ, tá? Pode ser que a tua tese esteja na prescrição, dentro do Código Penal ainda, dentro da prescrição. Sobre a prescrição, 3 dicas. Vamos lá, 3 dicas. Tô preocupado com o tempo aqui. 3 dicas. Uma primeira dica. Quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? São eles, só 2, estão no artigo 5º da Constituição. O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático e a ordem constitucional. Só racismo e ação de grupos armados. Há algumas decisões do STJ também falando da injúria racial, que seria uma nova forma de racismo. Mas isso é bem polêmico, tá? Não vai cair questão polêmica na prova. Racismo e ação de grupos armados. E eu aproveito e te trago um macete dos inafiançáveis. Porque, veja, eu te falei dos imprescritíveis. Racismo e ação de grupos armados. E quais são os inafiançáveis? São esses 2 imprescritíveis, mais os hediondos e os equiparados.
Artigo 323 do CPP. 323 do CPP. Então, os dois imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados, mais os hediondos, que estão na Lei 8.072 de 90, mais os equiparados a hediondos, que estão os 3 T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Estes são os inafiançáveis por força do artigo 323 do CPP. Segunda dica de prescrição ainda dentro do direito material. A questão da idade. Eu já te falei. Se ao tempo do crime o réu é menor de 21, ou se na data da sentença é maior de 70, prescrição contada pela metade. Artigo 115 do Código Penal. E mais, terceira dica de prescrição. Se cair o concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado, que no final as penas são somadas, cúmulo material, ou haverá uma exasperação, ou seja, eu pego uma pena e aumento de um tanto que está na lei, para a contagem da prescrição você despreza o concurso de crimes. Para a contagem da prescrição você despreza o concurso de crimes. Artigo 119 do Código Penal. Você conta a prescrição em cima da pena individualizada de cada crime. Você despreza o concurso de crimes para contar a prescrição. Artigo 119 do Código Penal. Falei de várias teses de direito material para as discursivas. E claro que isso vale para a peça também, né? Desde a teoria do crime, passando pela pena, chegando na prescrição. Agora eu vou falar de algumas questões de direito processual. Veja se houve ofensa ao princípio da ampla defesa. Bom, se, por exemplo, o juiz acabou negando algum requerimento da defesa, se o juiz acabou invertendo ordem de testemunha, se o juiz acabou dizendo que estava satisfeito e não quis ouvir uma testemunha de defesa, se o juiz cancelou um prazo da defesa, bom, se houve uma ofensa ao princípio da ampla defesa, você tem uma primeira prefacial de nulidade, tá? A violação é uma garantia fundamental que está na Constituição. Artigo 5º, inciso 55. O mesmo inciso 55 do artigo 5º fala também do princípio do contraditório. Só que não confunda ampla defesa com contraditório. A ampla defesa pressupõe a defesa técnica, feita por advogado ou defensor público, e a autodefesa. O réu tem direito constitucional à autodefesa. Autodefesa é direito de presença e direito de audiência. Direito de presença é o direito de estar presente, de acompanhar pessoalmente todos os atos do processo. Direito de audiência é o de ser ouvido durante o processo, de dar a sua versão, de querendo ser interrogado. É por isso que o interrogatório é o último ato. É o último ato do procedimento. Se o juiz deixou por primeiro ato, tem nulidade. Contraditório tem a ver com fatos e provas. Veja, não confunda a ampla defesa com contraditório. Contraditório é um princípio muitíssimo importante também, mas tem a ver com fatos e provas. Ou seja, haverá respeito ao contraditório se forem respeitados 3 direitos, 3 garantias das partes. O direito de serem intimadas sobre fatos e provas, o direito de se manifestarem sobre fatos e provas, ou seja, fazer a contraprova, e o direito de interferirem efetivamente na decisão do juiz. Isto é contraditório. Fatos e provas. O fundamento é o mesmo. Artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição. Veja, se cair algo a respeito de competência, o juiz é competente ou é incompetente? Você vai invocar uma exceção lá do artigo 95 do Código de Processo Penal. Lembrando que existem 3 espécies de competência no processo penal brasileiro, em razão do lugar. É aquela competência territorial. Esta é relativa. Então, se ela não for arguída no momento oportuno, ela preclui, não pode mais. E na competência relativa, que gera no máximo nulidade relativa,
o prejuízo tem que ser demonstrado. As outras duas, a competência em razão da matéria e a competência em razão da pessoa, são absolutas. Então, se forem descumpridas, haverá nulidade absoluta que pode ser arguída a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. O que é a nulidade? O que é a competência em razão da matéria? É aquela competência em razão da natureza da infração. Então, aqui nós estudamos o tribunal do júri, a competência criminal da justiça eleitoral, a competência criminal da justiça militar, a competência criminal da justiça federal. Lembra, sobretudo, do artigo 109, inciso 4º da Constituição. 109, inciso 4º da nossa Carta Magna. 109, 4º. Existem outras hipóteses que atraem a competência do juiz federal, mas o 109, 4 é o que mais cai. Bom, ali você já vê que há exclusão das contravenções. Olha a dica que eu estou te dando. A contravenção nunca irá para a Justiça Federal, mesmo que seja praticado contra interesse da União. Anota súmula 38 do STJ. Súmula 38 do STJ. Depois, dentro do processo penal, deverá cair alguma coisa a respeito de prisão e liberdade. Prisão e liberdade. Veja, existem 3 hipóteses de conseguir fazer com que o cliente ele venha ou fique em liberdade. Então ele seja colocado em liberdade ou fique em liberdade. 3 hipóteses. O relaxamento da prisão, a revogação da prisão e a concessão de liberdade provisória. Você só vai invocar o relaxamento da prisão se for prisão ilegal. O relaxamento da prisão tem fundamento tanto no artigo 5º da Constituição, quanto no artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, se a prisão é ilegal, digamos que o delegado prendeu em flagrante o sujeito por um fato atípico, a prisão é totalmente ilegal. Digamos que o juiz tenha decretado uma temporária de ofício, a prisão temporária, que está na Lei 7.960 de 89. Se houve alguma ilegalidade, se a prisão é ilegal, ela tem que ser relaxada. Não se revoga a prisão ilegal, se relaxa prisão ilegal. Bom, se a prisão é legal, todos os requisitos foram cumpridos, mas não estão presentes os pressupostos da preventiva, o juiz vai conceder a liberdade provisória ou ele vai revogar a preventiva. Isto vale também para a temporária. Quando? Vamos lá. Se nós estamos no momento do flagrante, se nós estamos no momento da prisão em flagrante, o juiz ele tem 2 caminhos. Ele vai analisar a legalidade da prisão. Se é ilegal, relaxa. Se é legal e estão presentes os pressupostos da preventiva, ele converte o flagrante em preventiva. Se é legal e não estão presentes os pressupostos da preventiva, ele concede liberdade provisória. Então, no momento do flagrante, se a prisão é legal e não estão presentes pressupostos da preventiva ou da temporária, concede liberdade provisória. 310, 3 do CPP. Agora, se nós temos uma preventiva ou uma temporária decretadas e não estão mais presentes os seus requisitos, o juiz revoga a prisão. A concessão da liberdade provisória está para com o flagrante, enquanto que a revogação da prisão cautelar está para a preventiva e para a temporária. No caso da preventiva, peça a revogação com base no 316 do Código de Processo Penal, tá? Lembrando que não cai pacote anticrime nessa tua prova. Então, ou é relaxar a prisão, se for ilegal, ou é conceder liberdade provisória a uma prisão em flagrante quando não há requisitos para preventiva e a prisão é legal, ou é revogar uma prisão preventiva ou temporária, que são legais, mas não estão mais presentes os seus pressupostos ensejadores. Tudo isto sobre as prisões. Vai cair alguma coisa sobre prisões, tá?
vamos fazer... Ai, meu Deus, estou preocupado com o tempo. Vamos lá, rapidamente uma revisão sobre os recursos, tá? Se cair o rese, o recurso em sentido estrito, se cair a apelação, se cair o agravo em execução, que são os três principais, não esqueça, faça uma interposição. Você vai fazer a interposição dirigida ao juiz que prolatou a decisão. E na outra página, as razões. Combinado? Rese. O rese, o recurso em sentido estrito, ele é interposto em 5 dias. Só tem uma exceção, lista dos jurados, que está no artigo 581, inciso 14, que é interposto em 20 dias. Mas eu não acredito que caia essa maldade na prova amanhã, né? Deve cair 5 dias para interpor o rese, tá? Vamos lá. Contra a decisão de pronúncia ou contra a decisão de desclassificação no júri, cabe o rese. Sabe como é que você vai memorizar? Da seguinte forma. Bom, o rese, recurso em sentido estrito, R consoante. Ele está ligado com consoante, com a P, pronúncia, com a D, desclassificação. Agora, se cair na nossa prova impronúncia ou absolvição sumária lá no júri, I, vogal de impronúncia, A, vogal de absolvição sumária, aí cabe apelação. Artigo 416, A, de apelação vogal também. Então, consoante com consoante, vogal com vogal. Então, vamos lá. O rese é interposto em 5 dias. Você não pode perder o prazo de 5 dias. 5 dias para o rese. E a apelação? Depende. A apelação do CPP 593, 5 dias. Agora, se cair, e eu tô com um feeling que vai cair a apelação no Juizado Especial Criminal. Se cair a apelação no Juizado Especial Criminal, 10 dias. Artigo 82 da 9.099. Então, a apelação no CPP, 5 dias. 593. Apelação na Lei 9.099, se você tem uma infração de menor potencial ofensivo, contravenções, ou crimes com pena máxima até 2 anos, apelação no GECRIM. E aí são 10 dias. Artigo 82 da Lei 9.099. Agravo em execução. Se cair agravo em execução, você vai usar o artigo 197 da LEP, a Lei de Execução Penal. A Lei 7.210 de 84. O artigo 197 da LEP. O artigo 197 fala no agravo em execução, mas não fala no prazo. É porque você usa o rito, o procedimento do rese, do recurso em sentido estrito. A LEP é omissa quanto ao rito do agravo em execução. Então use o agravo use o rito do rese. O prazo é de 5 dias. Isto está na súmula 700 do STF. Súmula 700 do STF. O prazo é de 5 dias para o agravo em execução. Últimas dicas e eu encerro para conseguir salvar para você esta live aqui, tá? Prazo para embargos infringentes e de nulidade. Estão no artigo 609, parágrafo único do nosso CPP. 10 dias. Embargos infringentes quando a divergência diz respeito ao mérito. Embargos de nulidade quando a divergência diz respeito à matéria de nulidade processual. Embargos infringentes e de nulidade quando eu tenho decisão de tribunal que não seja unânime e desfavorável para o réu. Deu 2-1 contra o réu. E, finalmente, embargos declaratórios. Embargos declaratórios no CPP são 2 dias. Contra a sentença, artigo 382, ou contra acórdão, artigo 619, 2 dias. Mas no CPP são 5 dias, artigo 83 do nosso artigo. Mas na Lei 9.099 são 5 dias, artigo 83 da 9.099. Então, de novo, embargos declaratórios. Quando você quer esclarecer a decisão, quando o juiz foi ambíguo, quando houve dúvida, quando nós temos uma omissão, então ele condenou, mas ele não fixou o regime inicial, por exemplo. Embargos declaratórios. Se for CPP, 2 dias. Contra a sentença, 382 é o artigo. Contra acórdão, 619 é o artigo.
Se for uma infração de menor potencial ofensivo, Lei 9.099, contravenção ou crime com pena até 2 anos, pena máxima. Artigo 83 da Lei 9.099, prazo de 5 dias. Pessoal, qualquer ansiedade que tenham amanhã, lembrem sempre do que eu falo em aula. Respira a flor, o perfume da flor, e aí sopra o foguinho da vela. Faz 3 vezes, relaxa. Você é ser humano, vai estar de máscara fazendo prova amanhã. Peça para o fiscal para ir no sanitário, lava o rosto, caminha, respira um pouquinho, leva água, leva um chocolate ou uma barrinha de cereal, tá? Isso é importante. Não muda a tua alimentação amanhã para não dar dor de barriga. Faz a mesma alimentação de todos os dias. Vai confiante que vai dar certo. Eu estarei no YouTube do CERS amanhã a partir das 18 horas com os meus colegas, tá? Nós vamos corrigir a prova. Espero que dê tudo certo. Estou torcendo por cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês e boa sorte. Vamos com tudo amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.